Vamos lá então fechar a trilogia dos parceiros do Batman com Asa Noturna Ano 1 aqui na resenha de quadrinhos, meus amigos. Já tinha falado sobre Robin Ano 1, também sobre Batgirl Ano 1 aqui no canal. Agora voltamos para falar sobre essa nova publicação da editora Panini Comics, uma republicação na verdade. Já tínhamos visto anteriormente essa trama toda sair por aqui. Asa Noturna Ano 1 conta com o preço de capa de R$ 44,90, com 152 páginas, publicando Nightwing 101 a 106, roteiro de Chuck Dixon, Scott Beatty e desenhos de Scott McDaniel. Na edição brasileira nós temos JP Martins na tradução, Lucas Araújo nas letras, Rodrigo Rosco Oliveira e Léo Tsuni Camargo na edição. É um quadrinho que segue bem o estilo que a gente viu nas outras histórias, entretanto, já digo pra vocês que eu acredito que esse trabalho que seja um pouco abaixo daquilo que a gente viu então em Robin Ano 1 e Batgirl Ano 1, muito por causa, na minha visão, dos desenhos do Scott McDaniel. A primeira vez que nós vimos então Richard Grayson se transformar no Asa Noturna aconteceu nas histórias dos Titãs, lá na famosa saga chamada O Contrato de Judas, quando você tem tanto a apresentação do Slade, a sua origem, bem como a transformação do Richard em Asa. Então aquela história era muito mais uma história dos Titãs do que necessariamente uma história envolvendo o universo do morcego. Por mais que você tenha visto o próprio Richard deixar de ser o Robin nas tramas do Batman, ainda assim a construção do personagem, criado pelo Marv Wolfman e pelo Jorge Pérez, vem então nessas tramas dessa equipe famosa. Aqui em Asa Noturna 1 nós focamos muito então na visão do que é o universo do morcego em criar o Asa Noturna. Esse é um ponto muito importante. Isso porque a trama de Chuck Dixon e Scott Beatty vai passar por vários pontos que são sensíveis, especialmente na relação do Richard com o Bruce Wayne, na parceria do antigo menino prodígio Robin com o Batman. Eu lembro muito bem que na minha resenha de Robin Ano 1 eu não tinha gostado muito do aspecto que o Batman trata o Robin como um mero soldado, que é um tipo de pensamento que eu não curto muito envolvendo a Batfamília, esse pensamento muito mais militarizado deles. Prefiro muito mais realmente você tendo uma grande família se relacionando por aqui. E essa visão do Batman sendo esse grande general dessa família se perpetua nessa trama, mas num tom tanto quanto crítico pro nosso protagonista, ou melhor, pro coadjuvante dessa história, porque o Batman é um mero coadjuvante aqui. Mas sim, Robin Ano 1 eu via isso como uma crítica pela naturalidade que você tratava essa posição do Homem-Morcego. Na trama de Asa Noturna Ano 1 é muito mais importante você colocar o Batman truculento, complicado e se opondo a todo o crescimento do Richard Grayson. Nosso protagonista precisa passar por todo esse momento conturbado do relacionamento com o seu pai para ele seguir um caminho diferente e se tornar o seu próprio super-herói. Então, o primeiro capítulo dessa história toda é o relacionamento conturbado entre esses dois personagens, para então o Richard seguir o seu próprio caminho. Aí então você tem toda a construção da faceta do Asa Noturna. Você precisa que o personagem ganhe um nome, você precisa que o personagem ganhe um uniforme diferente, você precisa ele se estabelecendo e se reapresentando então para o universo do Homem-Morcego. E pouco a pouco os capítulos vão tratando disso aqui, passando pelos detalhes que fazem parte do passado também do Asa Noturna de outras histórias, como ele ganhou um nome de Asa Noturna. Isso vem muito por causa das histórias do Superman, por incrível que pareça, de como o Azulão usava esse codinome dentro da cidade engarrafada de Kandor para ser uma espécie de vigilante por lá. Aqui você tem uma explicação parecida envolvendo Krypton e ao mesmo tempo um bom relacionamento do Richard com o Superman. O Superman sempre esteve presente na vida do Robin, pois lembrando, quando nós tínhamos as histórias de crossover do Batman com o Superman, o Robin sempre estava lá, o Robin Richard Grayson mesmo. Então sempre foi uma figura presente se relacionando muito bem com o Homem de Aço, e acaba sendo um outro amigo para quem o Richard pode desabafar, tendo em vista que as conversas com o seu pai não estão das melhores. O próprio uniforme do Asa Noturna tem inspirações em outro personagem conhecido do universo DC, que é o Boston Brand, o Desafiador, como é traduzido aqui no Brasil, e isso traz também, remete o personagem à sua volta ao circo, que é um local que sempre ajuda o nosso protagonista quando ele se sente perdido. Toda vez que o Asa Noturna precisa refletir sobre a vida, ele se volta ao circo onde ele foi criado. Sem falar que tem outro ponto importante, que é o Asa Noturna conhecendo então o seu substituto, uma coisa que poderia ser impensável anteriormente para o Richard, mas que naturalmente vai acontecer. O Jason vai aparecer. A maneira como é trabalhado no roteiro, inclusive, a figura do Jason Todd é muito mais intensa daquilo que a gente viu dentro das primeiras aparições no pós-crise desse personagem. Muito por causa do nosso Batman truculento aqui. Entretanto, se o Batman está mais truculento, o Asa Noturna parece estar um pouco mais tranquilo. Até porque nas histórias pós-crise, nós tivemos um primeiro encontro do Asa Noturna com o Robin, eles dando uma olhada em alguns traficantes por lá. Eles até têm algumas conversas amistosas mais ou menos, e você vê depois uma conversa bem ríspida entre o Richard e o Bruce. Aqui a trama trata diferente isso. Você vê na verdade uma coisa um pouco mais tranquila no relacionamento do Asa Noturna
com o Robin. É claro, o nosso protagonista ainda precisa entender os motivos pelos quais levaram o Bruce a substituí-lo, mas isso é uma evolução natural dos relacionamentos que vão acontecendo por aqui. E até um ponto muito positivo a história se focar muito na apresentação do Jason Todd, muito estranha por parte do Batman, mas ao mesmo tempo, ainda assim, você mostrar muito mais da parceria do Asa com o novo Robin, porque isso não só humaniza o Asa Noturna, mas também o Jason Todd. E lembrando que nessa época, quando saiu Asa Noturna no 1, na revista mensal do Asa Noturna, o Jason já não estava mais entre nós. Bem verdade, o personagem estava quase para voltar por causa do quadrinho Under the Red Hood, que saiu na revista mensal do Batman, no mesmo ano de publicação de Asa Noturna no 1. Então lá no começo dos anos 2000, Jason Todd ainda era um fantasma de culpa para o próprio Homem-Morcego. Você estabelecer aqui um pouco mais o Jason Todd humanizado, tirando aquela carga daquele moleque complicado dos anos 80, era uma boa maneira de você retratar também o segundo Robin chegando na vida do Batman e do próprio Asa Noturna. Então toda essa evolução da origem do Asa Noturna é o ponto positivo dessa trama toda. Obviamente tem que ser, o nome do quadrinho é isso, Asa Noturna 1. Por mais que nas outras histórias você tinha pelo menos o fator do antagonista pesando também. Robin ano 1 nós tínhamos o Duas Caras sendo um personagem importante para colocar um perigo na vida do próprio Richard. E em Batgirl ano 1 você tinha a dobradinha Mariposa Assassina e Vagalume, que era um pouco abaixo do Duas Caras, mas ainda eram personagens importantes. Aqui você não tem necessariamente um antagonista. Você tem até alguém aparecendo mais pro final, mas não tem o mesmo peso que esses outros personagens envolvendo toda essa trilogia. Então, aqui você não tem necessariamente um grande desafio que o Richard tem que passar. Mais pro final da história que eles tentam construir isso, mas fica bem abaixo daquilo que você quer ver de construção de protagonista e antagonista. Mas eu vou dizer pra vocês que isso não me atrapalhou na imersão da história. Eu estava tão ligado nessa evolução do Richard, considerando praticamente o Batman como se fosse uma espécie de antagonista na história, que funciona pra mim toda essa narrativa da construção do super-herói Asa Noturna. Então não vai ser um ponto negativo pra mim esse lance de um antagonista um pouco mais fraco. O que não me agrada, vou repetir aqui, realmente são os desenhos. Não sou muito fã do Scott McDaniel. Quando nós começamos a acompanhar então toda a construção dessa trilogia aí do ano 1 dos parceiros, você tinha bons desenhistas que seguiam uma espécie de traço parecido que dava uma uniformidade para toda a construção dessa narrativa aí de origens. Aqui você tem, na verdade, o desenhista que estava na revista mensal do Asa Noturna na época de lançamento. O Scott McDaniel não é um desenhista ruim necessariamente, eu não gosto do design dos personagens que ele coloca. Quando ele trabalha cenas de ação aqui, ele consegue fazer um trabalho que é bom. Nas republicações que estão acontecendo da editora Panini Comics recentemente, ele participou muito, por exemplo, de Bruce Wayne assassino/fugitivo. Ele faz um trabalho legal com as histórias do Brubaker, mas quando você tem cenas de ação, aí ele realmente consegue despontar. Aqui a gente não tem tantas histórias focadas em ação. Aqui nós estamos fazendo uma espécie de estudo do que envolve a construção do Asa Noturna. Por isso que pode ser aquele desenho que não se encaixa necessariamente na proposta do trabalho. Um questionamento que pode surgir envolvendo aí os amigos colecionadores e leitores é a publicação anterior que nós tivemos recentemente pela coleção Além do Batman. Se tem muita diferença com essa edição da editora Panini Comics. As diferenças vão ser em relação ao tipo de papel, ao mesmo tempo sobre a capa dura que a coleção Além do Batman trazia, e bem como o fato de que esse encadernado da Panini traz alguns extras, são umas 3 ou 4 páginas de rascunhos do Scott McDaniel, coisa que o encadernado da editora Egomos não tinha, mas é uma coisa bem pequena, bem mínima. Então, não acho que seja necessário você trocar o encadernado anterior por esse novo. E ao mesmo tempo, você não precisa ir atrás do encadernado anterior com o lançamento novo que a Panini está fazendo. Então está tranquilo, só vá atrás da história para ler ela, o que é mais importante. Mas de qualquer forma, nós estamos diante de uma boa finalização de trilogia, uma boa construção aqui de várias facetas do Robin, Batgirl e do Asa Noturna. Até porque são histórias necessárias para nós vermos também a construção do próprio Batman. O Batman é muito necessário para esses personagens, bem como esses personagens são necessários para a evolução do Homem-Morcego. Então, são boas narrativas para você entender um pouco mais sobre esses personagens extremamente importantes no universo do morcego. Então, caso você não tenha tido a oportunidade de pegar anteriormente esse trabalho, fica a dica para você completar a sua coleçãozinha da trilogia Ano 1. Já garantiu a sua edição? Vai atrás dela, não vai? Traga o seu comentário aqui embaixo e vou indicar 2 vídeos para você assistir, pois todo dia tem vídeo aqui no canal. Fiz aqui um top 5 de publicações que podiam rolar aqui no Brasil, hein, que seriam muito bacana. Dá uma olhadinha lá então nesse top 5, hein. Vamos ver se a editora Panini Comics vai trazer um desses quadrinhos futuramente. Além do mais, fiz a resenha do 4º episódio de Batman Keep It Crusader.
várias referências, uma adaptação praticamente de Batman 1. Ficou bem interessante. Veja lá. Agradecendo como sempre os membros do canal, essa galera que está aparecendo aqui embaixo, que ajuda a financiar este trabalho. Seja membro você também, dá uma olhadinha no botão. Seja membro! Não esqueça de curtir esse vídeo importante e se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso, vou ficando por aqui.